Jeremias capítulo 39, versículo 15 ao 18. Amém? Que diz: Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Abed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Deus Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento em que podemos falar diretamente ao coração dos irmãos, Senhor. Faz-nos pequenos diante da tua glória e usa-me para tocar no coração dos irmãos e fazê-los entender a mensagem que tu tens para nós, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, irmãos. Quando a pastora me chamou para trazer uma palavra para a Santa Ceia, Deus já tinha falado comigo qual era a palavra que eu ia trazer. Uns dias antes, tinha-me acordado de madrugada. Eu não lembro se foi durante a noite, se foi um pouco antes do despertador tocar. Mas eu ouvi nitidamente Jeremias 39. Era uma voz familiar, mas eu não conhecia essa voz, mas foi nítida. Jeremias 39. Só que Jeremias 39 não fazia parte da leitura que eu estava a fazer. Eu estou a ler Salmos e estou a ler Atos. Como Jeremias 39. E eu, ao pequeno almoço, comentei com a Gabi que isso aconteceu. E nesse dia esqueci-me de ler a palavra. Mas aconteceu alguma coisa no dia seguinte e eu fui obrigado a ler a palavra e eu li a palavra. Entendi que a Babilônia estava finalmente a invadir Jerusalém. E eu não posso trazer esta palavra para a Santa Ceia. Não faz sentido. Eu li, reli, voltei a ler. E, entretanto, entendi algo no versículo 18. Que eu vejo que este versículo fala, ou melhor, é um espelho do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Este versículo faz-nos lembrar que temos de confiar em Deus, de crer na mensagem da cruz. Eu vou ler novamente, versículo 18. Porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim. Alguém captou a mensagem? Vou começar por falar um pouco sobre o profeta Jeremias. Jeremias veio de uma família sacerdotal. Ele era descendente de sacerdotes. E desde muito novo, Deus levantou como um profeta, como um atalaia, para passar a voz de Deus para o povo. Jeremias viveu num tempo muito conturbado. O reino do norte já tinha sido invadido pela Assíria e restava o reino do sul, que era constituído por Judá e Benjamim. E Jeremias era um profeta escolhido por Deus para chamar a atenção do povo. O nome Jeremias quer dizer elevado por Deus, ou o Senhor edifica, ou o Senhor lança. Não é lança no sentido que ele é tirado para o meio do povo, mas é lança no sentido que ele deposita a voz de Deus no meio do povo para os edificar. Amém, igreja? E durante anos, Deus usou Jeremias para alertar o povo de Israel. Mudem
ou o juízo de Deus vem sobre vós. E durante anos, mudem ou o juízo de Deus vem sobre vós. Só que o povo não acreditava nas palavras dele. Quando Jeremias chamava a atenção do povo, eles não ouviam, eles não confiavam na palavra de Deus, porque eles sabiam que eles tinham sido escolhidos por Deus como nação santa, nação eleita. Não, Deus não nos vai fazer mal nenhum. Mas eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam que Deus já os tinha tirado do Egito, tinha-os guiado no deserto, tinha-lhes dado a terra prometida. E agora Jeremias estava a dizer: vocês vão perder a vossa terra. Como é que eles podiam aceitar isso? Só que o mesmo Deus que cuidou deles no passado não deixa de ser o Deus que cuida deles agora. É o mesmo Deus que cuida de nós todos os dias. Só que falta-nos fé. Como eles, falta-nos confiança. Nós temos que entender que nós somos diferentes. Nós somos um povo que foi escolhido por Deus para sermos santos. Fomos escolhidos como geração eleita, sacerdócio real. Não é coisa pouca, irmãos. Nós fomos escolhidos por Deus. E Deus precisava que o povo visse que eles eram diferentes. Por isso Deus lhes deu a lei. A lei mostrava como é que eles tinham que ser diferentes. Mostrava aquilo que Deus exige de nós. Através da lei, nós sabemos que o pagamento pelo pecado é a morte. Por isso depois Deus instaurou os sacrifícios, porque o pecado tinha como salário a morte. Através do sacrifício, eles podem entender, eles podem sentir como é receber o perdão de Deus. Então sacrificavam animais como substituto da morte deles. Só que entendam que Deus não quer a nossa morte, por isso é que foi instaurado o sacrifício animal em vez de nós. E desde aquele momento em que nós chamamos de pecado original no Éden, Deus sempre nos chamou a atenção que temos que mudar, que temos que reverter a nossa situação como pecadores. E por isso Deus nos foi mostrando aquilo que nós tínhamos que fazer. Só que no momento em que Jesus se sacrificou por nós, Jesus foi o sacrifício por excelência, porque Ele era o Cordeiro perfeito que se sacrificou por nós e Deus deu com um amor tão grande por nós, porque Ele nos ama. Senão Ele não nos mostrava qual é o caminho para nós mudarmos, para nós voltarmos a ser como éramos no Éden. Só que nós digo o povo no geral, nós somos muito burros. Deus deu-nos a lei, Deus mostrou-nos que tínhamos que sacrificar animais, Ele falava connosco e foi preciso que Deus enviasse um modelo para nós entendermos como é que temos que ser. Então Deus enviou Jesus para nós termos um modelo, um exemplo prático de como é que nós devemos ser. Através da vida de Jesus, nós temos um exemplo de como ser santos. Deixou de ser necessário sacrificar animais. Amém? E é o que Deus espera de nós. Como Paulo diz, que nós sejamos imitadores de Cristo. Ele espera que nós busquemos ser como Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz que: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Só que naquele tempo, quando eles tinham a lei, sacrifício de animais, era a única forma que eles tinham de buscar ser limpos. Era o caminho que eles tinham de ser santos.
E apenas ao sacerdote era permitida estar na presença de Deus, porque ao sacerdote era exigido uma limpeza muito maior. Eu acredito que levava dias para se limpar, para estar na presença de Deus. O que eu quero dizer com isto é que nós precisamos estar limpos para estar na presença de Deus. Quem quer estar na presença de Deus tem que se santificar, porque o Senhor é santo. O lugar onde Deus está é santo. Como é que nós podemos querer estar na presença de Deus sujos? Temos que nos limpar. Da mesma maneira que Moisés, quando viu a sarça ardente, naquele local onde estava presente Deus, ele teve que descalçar as sandálias. Além de mostrar respeito, ele estava-se a limpar da sujeira que carregava com ele. Amém? Eu sei que parece que estou sempre a bater na mesma tecla da santificação, mas é o que a palavra nos mostra. O caminho vem com a nossa limpeza, com a nossa santificação. Então temos que nos santificar. E santificar não é apenas jejuar, não é apenas orar, não é apenas ler a palavra. Jejuar faz parte da santificação. Só que a santificação é um ato constante. É nos policiarmos a não fazer aquilo que desagrada a Deus. É procurarmos fazer o que é santo, o que é bom, o que é reto aos olhos de Deus. Jejuar é um meio que nós temos de tornar a nossa carne fraca, a nossa vontade. É através do jejum que nós conseguimos ultrapassar aquilo que nos leva para o caminho errado, para o caminho que nos afasta de Deus. Só que a história mostra-nos que o povo de Israel constantemente estava-se a afastar dos caminhos de Deus. Era sempre a mesma coisa. Eles começavam a idolatrar outros deuses. Eles sacrificavam crianças. Eles murmuravam. Havia pecado instaurado no meio do povo. Tal como hoje em dia. E Deus exige que nós sejamos santos. Se queremos estar na presença dele, temos que nos santificar. Só que, à medida que o povo se ia afastando de Deus, Deus já nem com o sacerdote falava. E então Deus começou por levantar profetas para falar diretamente ao povo. E Jeremias foi um desses profetas. Jeremias pregava, clamava constantemente ao povo: mudem, arrependam-se, ou vem o juízo de Deus sobre vocês. Foi sempre a mesma mensagem, ano após ano. E o povo não escutava, porque o pecado tapa os nossos ouvidos, irmãos. Da mesma maneira, hoje em dia, quando nós falamos de Jesus, ou quando ouvimos falar de Jesus, fala-se de Jesus como se fosse um objeto, como se fosse um ídolo. Passou a ser um símbolo, um objeto, uma estatueta, que nós podemos a qualquer momento mudar de lugar, mudar de cor, conforme nos apetece. E não é assim, irmãos. Nós não nos podemos deixar influenciar por aquilo que o mundo está a fazer. Porque nós somos a geração eleita. Nós fomos escolhidos por Deus. Amém? E cada um de nós também fez uma escolha. Foi estar aqui hoje. Seguir o caminho que Jesus nos deixou. Para isso nós precisamos de ser firmes naquilo que a palavra nos traz. Temos que ser muito fortes para não sermos influenciados e dominados por aquilo que se encontra no mundo. Nós fomos escolhidos, fomos selecionados para sermos os diferentes, afastados do mundo. E de tanto Jeremias pregar para se arrependerem, chegou um momento que não havia nada a fazer. O povo ia ser levado. O povo não acreditava.
povo sabia que tinham sido escolhidos. Como pode o Deus que nos escolheu para estar aqui, que nos deu esta terra, agora tirar-nos daqui? Eu acredito que Jeremias foi perseguido. Jeremias provavelmente foi apedrejado. Jeremias foi muito maltratado por pregar uma palavra que eles não acreditavam. E por isso foi preso. No capítulo 38, antes do capítulo que me foi mostrado, Jeremias, que estava preso, acabou por ser atirado para uma cisterna. Porque eles estavam fartos de ouvir Jeremias. E os oficiais do rei levantaram-se contra ele e decidiram atirá-lo para um buraco. A cisterna é uma espécie de poço, enlameado, frio, escuro. Jeremias foi atirado para lá. Só que não importa o local onde nós colocamos a palavra de Deus. Se nós estamos a passar por alguma dificuldade, se estamos fechados num quarto escuro, se estamos presos, a palavra de Deus chega sempre até nós. Não há limite para o alcance da palavra de Deus. Nada pode impedir a palavra de chegar até nós. Amém? Então existia um homem etíope, como nós lemos, chamado Ebed-Melec. Esse homem foi um dos poucos que confiou na mensagem de Jeremias. Ele sabia que aquela mensagem era de Deus e ele estava certo. Ebed-Melec foi pedir clemência ao rei Zedequias. Foi pedir ao rei que tirasse Jeremias do buraco. E Ebed-Melec provavelmente era um homem que era da confiança do rei. Então o rei atendeu ao pedido de Ebed-Melec e deu-lhe 30 homens para resgatarem Jeremias daquele poço. Porquê tanta gente? Porque eram os próprios oficiais do rei que tinham atirado Jeremias para o poço. Eles estavam revoltados contra a palavra que Jeremias trazia. Possivelmente estavam a guardar aquela zona e foi preciso reforços para conseguir tirar de lá o homem de Deus. Porque não é assim que se trata um homem de Deus. Dentro do buraco, ele passou fome, frio, atolado na lama. Eles ali tentaram calar o profeta, mas nada pode calar a palavra de Deus. Quando retiraram Jeremias do poço, o rei reuniu-se com Jeremias e questionou sobre aquilo que ele andava a dizer. E Jeremias disse: agora não há nada a fazer. O povo todo vai ser levado, tu vais ser levado também para a Babilônia. Só que Jeremias disse: mas se te renderes, todos vão ser levados em segurança. Vão ser escravizados, tal como foram no Egito, e depois vão ser resgatados de volta para Jerusalém, para a presença de Deus. E depois entramos no capítulo 39, que diz que Babilônia tinha rompido os muros de Jerusalém. E quando Babilônia invade os muros, antes de invadir os muros, estava a cercar Jerusalém por 3 anos. Durante esse cerco, a Babilônia impediu que entrasse água dentro da cidade, impediu que entrasse mais comida na cidade, porque durante o cerco eles controlam tudo fora da cidade. E cercar uma cidade era uma tática militar daquela época, porque alguém que está fortificado dentro da cidade é mais resistente porque tem as muralhas. Quem tem que atacar fica numa posição mais fraca para poder atacar. Então eles cercavam a cidade para controlar todos os recursos da cidade e lentamente a cidade ia aparecendo, ia ficando sem comida, ia ficando sem água. Eles só conseguiam sobreviver com a água da chuva.
E nós, no livro dos reis, nós vemos muitos relatos sobre o que aconteceu dentro da cidade. Nós vemos que eles passavam fome, muitas necessidades, matavam-se uns aos outros, eles estavam desesperados. Até vemos casos de que tiveram que comer os próprios bebés. Dentro da cidade, quem lá estava não tinha saída, estavam cercados. Estavam destinados a morrer lentamente. A cidade tinha se tornado numa prisão. Da mesma forma que nós vivemos cercados pelo mundo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, diz que o inimigo anda à nossa volta, no nosso derredor, buscando a quem possa tragar, bramando como um leão. O inimigo faz barulho, irmãos. Quando nós damos brecha, acontece o mesmo que aconteceu à cidade de Jerusalém. Que os muros foram invadidos. E como diz no versículo 3, entraram todos os príncipes do rei da Babilônia. Quando nós damos legalidade a um inimigo, não há nada que o pare, irmãos. Às vezes nós achamos que suportamos. Afinal, tínhamos muralhas. Achamos que deixamos só um bocadinho para o inimigo usar. Mas não é assim que funciona, irmãos. Se nós damos 1 centímetro que seja ao inimigo, ele vai levar quilómetros de nós. Entendem, irmãos? Isso só acontece porque nós permitimos. Nós fomos avisados, nós fomos alertados, nós somos instruídos para viver uma vida de santidade. O que o inimigo quer é ver-nos passar fome. Ele quer nos ver passar fome de Deus. Mas enquanto nós temos fome, irmãos, é bom. Quer dizer que nós queremos comer. Então, irmãos, comam mais de Deus. Vivam mais para Deus. Sirvam o nosso Deus. Leiam, estudem. Façam aquilo que Deus exige de nós. Queiram saber mais de Deus. Só assim nós podemos vencer as batalhas que enfrentamos diariamente. E não adianta fugir. Quando Deus determina, é o que vai acontecer. Deus determinou que eles iam ser levados pela Babilônia. E foi o que aconteceu. Só que não adianta fugir. E no capítulo 4, no versículo 4, o rei decidiu fugir. Jeremias tinha-lhe dito: rende-te, vão ser todos levados para a Babilônia e voltam em segurança. O rei decidiu fugir. E decidiu fugir de noite. Como se valesse de alguma coisa. Porque Deus está em todo lado, Deus vê tudo. Não importa se é de dia, não importa se é de noite. E o rei fugiu. Seguiu pelo caminho da campina. Só que o rei já estava a ser perseguido. O inimigo já estava atrás do rei. E o rei acabou por ser capturado num local que é a Campina de Jericó, que é também conhecido como o Vale do Jordão. E é o mesmo local onde Josué teve a batalha, teve a vitória para obter a terra prometida. O mesmo local onde ele recebeu a terra prometida foi agora o mesmo local onde o rei perdeu o controle da terra. Isto só aconteceu porque o rei foi um covarde. Jeremias tinha dito: rende-te, mas o rei preferiu fugir. E como consequência de ele ter desobedecido a Deus, ele foi apanhado. Só que Jeremias já tinha profetizado isso no capítulo 34. Que ele disse que não escaparás às suas mãos. Serás preso e serás entregue às suas mãos. E os teus olhos vão ver os olhos do rei da Babilônia e te falará boca a boca. E entrarás na Babilônia. E foi o que aconteceu. O rei foi posto na presença de Nabucodonosor. Tiveram frente a frente da mesma maneira que Jeremias profetizou. Só que Ezequiel também profetizou essa situação, mas com um toque adicional.
Ele disse que o rei, além de ser levado, ele não ia ver a Babilónia. Como é que pode isso? Como é que o rei ia ser capturado e levado para a Babilónia sem vê-la? No versículo 6 e 7, o rei foi obrigado a ver o assassinato dos seus filhos. Foi obrigado a ver o assassinato de todos os nobres de Judá. Não sobrou ninguém que pudesse governar aquela cidade. E depois de matar todos, tal como Ezequiel profetizou, Nabucodonosor arrancou os olhos do rei e levou-o cativo para a Babilónia, onde lá morreu. Tal como na história de Sansão. O rei Zedequias perdeu a visão das coisas de Deus. Tanto Sansão como o rei Zedequias perderam os olhos porque perderam a direção de Deus. Eles faziam o que queriam, andavam como queriam, perderam a direção de Deus. E sem visão, o rei ficou ali, obrigado a assistir à invasão, que não podia fazer nada contra o que estava a acontecer. E já pensaram se o que fazem hoje é aquilo que Deus quer de nós? Ou será que nós estamos como o rei Zedequias? Porque nós vemos o mundo cair à nossa volta e nós não fazemos nada. Nós não seguimos aquilo que a palavra de Deus nos instrui. A palavra dá-nos direção e nós não seguimos essa direção. Nós andamos cegos, nós andamos perdidos, nós não sabemos o que fazer. Mas a resposta está na palavra. E nós acabamos por fazer coisas erradas que vão contra a palavra de Deus. E até onde é que essas escolhas nos levam? Será que aquilo que nós estamos a fazer vai levar à destruição do nosso reino? Será que vai levar à destruição da nossa casa, do nosso lar? O rei fez o que era errado aos olhos de Deus. O povo todo estava a viver em pecado. E por isso pagaram a consequência. Cada um colheu o que plantou. No versículo 8, vemos a consequência. Queimaram a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Que é o mesmo que se passa com a igreja hoje em dia. Eu não estou a falar a igreja aqui, estou a falar a igreja no geral. A cidade estava em chamas, tudo foi queimado. Deitaram abaixo os muros de Jerusalém. A igreja é como uma cidade em chamas, a ser consumida de qualquer maneira. Eu tenho medo que um dia não sobre nada. Entendem que a igreja ali estava em chamas. A igreja não. A cidade ali estava em chamas. A igreja aqui também está em chamas. Os muros foram destruídos. Entra e sai qualquer um. Consome-se qualquer palavra. E nós consumimos tudo, menos a palavra de Deus. Temos que mudar e temos que aprender a ser consumidores da palavra. Ou vocês não têm fome do que é de Deus? Só através da palavra de Deus nós aprendemos a filtrar os nossos atos, aprendemos a filtrar os nossos pensamentos, aprendemos a filtrar as nossas ações. Lembrem-se que nós fomos escolhidos para ser salvos. E para sermos salvos temos que nos santificar. Como é que podemos um dia querer estar com Deus e não seguimos o caminho da santificação? Estão a acompanhar até aqui, igreja? Amém? Por isso é que Jesus morreu por nós, para nos resgatar de volta para Deus. Porque nós não conseguimos ver o caminho. Foi necessário que Ele morresse por nós para nós conseguirmos visualizar o caminho para a santidade.
Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz que Jesus morreu por nós, sendo ainda pecadores, como prova do seu amor para conosco. Querem maior prova de amor que esta? Deus enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por nós. Só que ao contrário do rei, Jeremias confiava em Deus. Tanto que Deus colocou no coração de Nabucodonosor que tinha que poupar Jeremias. E Nabucodonosor instruiu os seus generais, os seus oficiais, para não fazer mal a Jeremias. Ainda lhes disse, não só não lhe façam mal, como tudo o que ele quiser, podem fazer o que ele pedir. E quando deram a opção a Jeremias se ia ser levado ou não, Jeremias escolheu ficar. Não, eu vou ficar com os pobres. Porquê? Porque Nabucodonosor matou os oficiais, matou o rei, não sobrava ninguém para governar aquela região. Levou cativos todos os que tinham feito as coisas que eram más aos olhos do Senhor. Mas os pobres, os enfermos, os necessitados, os doentes, ficaram para trás. E Nabucodonosor deu-lhes vinhas, deu-lhes terras, para que eles pudessem cuidar. Parece uma coisa boa, mas Nabucodonosor deu-lhes isso para depois cobrar impostos deles. Porque a terra não podia ficar parada. Tinha que ser plantada, frutificada. E Jeremias decidiu ficar com os pobres e necessitados, da mesma maneira que Jesus cuidou dos pobres e dos necessitados. Jeremias sabia que Deus cuidava dele, que Deus estava com ele. Deus está connosco em qualquer situação, até nas mais difíceis. E o que Deus nos pede é que nós demonstremos um pouco do amor que Ele teve para connosco. Ele quer um pouco do mesmo amor que Ele tem por nós. Romanos 8:28 diz que quem demonstra amor, tudo coopera para o bem dele. Amém? Então quem escolhe ficar com Deus tem acesso a poder ser salvo. Só que nem todos vão ser salvos, apenas quem escolhe ficar com Deus. Entendem que o Deus chamou o povo para mudar, assim como Deus nos chama hoje para nós mudarmos. E o amor de Deus é tão grande que Ele foi capaz de enviar o seu Filho unigênito para nos dar a salvação. A história de Jeremias faz lembrar um pouco a história de Jesus. Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém e do templo pelo reino da Babilônia. Jesus profetizou a destruição de Israel e do templo pelos romanos. Jeremias profetizou que eles todos iam ser levados cativos para a Babilônia. Jesus profetizou que os israelitas iam ser levados cativos para todas as nações. Jeremias profetizou que ia vir uma nova aliança. E essa aliança foi cumprida em Jesus na cruz. As histórias deles são semelhantes. Ambos foram odiados. Ambos foram maltratados. Tanto que no capítulo 24 de Mateus questionam se Jesus não seria Jeremias ressuscitado. E alguém ainda se lembra de Ebed-Melech? Ebed-Melech foi dos poucos que entendeu a mensagem. Por isso, eu li no versículo 16, vai e fala a Ebed-Melech. E no versículo 18 temos a promessa que foi dada a Ebed-Melech, que diz, porque certamente te salvarei e não cairás à espada. Isto era uma promessa que Ebed-Melech ia viver. Mas continua, mas a tua alma terás por despojo. Ele só não vai viver como ele vai ter a alma resgatada. Vai ter a alma resgatada dos escombros da guerra. Ele vai ganhar a alma que estava perdida. E a alma representa a vida eterna, irmãos. E porquê que ele recebe a alma?
Porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Confiar, irmãos, é ter fé, é crer, é acreditar que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E qualquer um que reconheça a mensagem, que reconheça que o que é pregado é verdadeiro, que crê de verdade, pode ser salvo. E Ebed-Meleque entendeu isso. E por isso Deus prometeu vida eterna a Ebed-Meleque. E esta frase é linda. Resume o Evangelho. Conseguem agora ver a profundidade desta mensagem? Até aqui eu falei-vos do amor de Deus para com o povo israelita, das tentativas que Deus fez para que o povo visse que eram amados. Deus fez com que o povo olhasse para Ele, para se relacionarem com Ele. Deus sempre nos amou, nunca nos abandonou. E este versículo espelha o mesmo que em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a chave do Evangelho. Quantas vezes é que Deus já nos avisou? Quantas vezes já tivemos pedras de tropeço, alguns pedregulhos, montanhas para ultrapassar, mas entendem que se não fosse assim, da mesma maneira que Deus alertou o povo, nós não conseguíamos ver Deus agir na nossa vida. É necessário que nós tenhamos pedras no nosso caminho. Deus nunca nos quer machucar, Ele não quer o nosso mal. O que Deus quer é salvar cada um de nós. Então cada pedra, cada luta, cada batalha que nós enfrentamos é para nos alertar, é para nos chamar à mudança. E cada um de nós tem que viver conforme aquilo que Deus quer para a nossa vida. Temos que ter fé, temos que aprender a não questionar aquilo que Deus coloca na nossa vida. E Jeremias foi alguém que sempre guardou a palavra de Deus, sempre fez a vontade de Deus, ele obedeceu. E a palavra diz que de ele obedecer, ele foi guardado. Deus não deixava que Jeremias se perdesse. E Jeremias sofreu, foi humilhado, foi machucado, foi atirado para um buraco longe do mundo. E em nenhum momento Jeremias se queixou. Ele não reclamou. Porque ele sabia que Deus cuidava dele, Deus o guardava. Eu quero que os irmãos vejam isso. Que Deus guarda a nossa vida. Deus nos ama. Por isso é que enviou o seu Filho como o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E nada do que nós façamos pode pagar aquilo que Ele fez por nós. Entendem isso? Deus deu-nos a palavra de salvação. Deus deu a palavra de salvação a Ebed-Meleque. E foi através de Jeremias. Porque Jeremias era obediente à palavra de Deus. E qualquer um de nós pode ser um Ebed-Meleque. Nós somos o povo que foi escolhido para receber a palavra de salvação através de Jesus. Então, irmãos, que seja feita a vontade de Deus. Recebam a palavra. Nós somos o povo escolhido para ser salvos. Deus quer que sejamos salvos. Só que as pessoas têm dificuldade em aceitar o amor e a bondade de Deus. E se Deus fez o que fez para nós estarmos aqui hoje, e Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, reflitam se aquilo que nós estamos a fazer hoje de alguma maneira engrandece o nome de Deus, de alguma maneira conseguimos tentar pagar aquilo que Ele fez por nós. De que forma é que eu estou a pagar o sacrifício que Jesus fez pela nossa vida? Há uma frase que Paulo escreve que eu não gosto, que é só falada nos cultos de Santa Ceia.
Ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz que examine-se o homem a si mesmo. Só que examinar-se, este autoexame, é para ser feito todos os dias. Não é só antes do culto de Santa Ceia, em que eu vou dizer, agora tenho que pensar se eu posso ou não tomar ceia. Não é apenas antes da Santa Ceia. Nós temos que colocar cada decisão que nós fazemos, cada ação que nós vamos fazer, cada pensamento, aos olhos daquilo que a palavra nos diz, aos olhos daquilo que Deus exige de nós, que é o que Ele espera de nós, que sejamos povo santo, eleito. Não podemos ser como foi o povo de Israel, que foi sucumbindo aos seus pecados, ao seu bel prazer. Então santifiquem-se, irmãos. Nós fomos escolhidos para ser santos. E quem acha que se está a santificar, santifique-se um pouco mais. Não é suficiente. Guardem que Deus quer que todos sejamos salvos. Ele tem um plano para nós, um plano para nos salvar. Então vamos cumprir o plano que Deus nos deixou. Amém?